Boa noite a todos e todas. É com muita alegria, com sentimento de gratidão, que eu venho cumprir o desafio que me foi proposto pelo meu querido amigo Gadonsky para a realização do Evangelho na noite de hoje. Quem tem acompanhado essa atividade, que é do Centro Espírita Círculo da Luz, já conhece o roteiro. Para quem esteja assistindo pela primeira vez, eu vou fazer uma prece inicial, a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, vou comentar um pouquinho essa passagem e ao final nós fazemos também uma prece de encerramento e o pedido de fluidificação das águas. Nós sabemos da importância desse recurso, nesse momento principalmente, em que estamos impossibilitados de frequentar a casa, de dar andamento no tratamento pelo passe, por exemplo. Então, é uma necessidade que nós temos hoje e aí nós precisamos lançar mão desses recursos que estão à nossa disposição com essa atividade que está sendo realizada, com a água fluidificada. Então, por isso a importância de a gente hoje se colocar num ambiente de preferência silencioso, que não tem interferência externa e deixar já preparadinha a água para que a gente faça esse procedimento ao final, certo? Iniciando então, eu peço a cada uma, que busque silenciar a mente, deixando de lado pensamentos outros, preocupações, focando no momento em que nós estamos agora, elevando o pensamento a Deus, o sentimento de gratidão a Deus, pela oportunidade da vida. Deus, nosso Criador, nosso Pai, de amor, de bondade. Agradecendo o nosso Mestre Jesus pela mensagem de amor que nos foi deixada, pelo exemplo de vida, pela presença conosco. Agradecendo a espiritualidade amiga que tanto trabalha por nós, que se faz presente também nesse momento, pedindo que sejamos intuídos para tirar o melhor proveito possível da mensagem que nos será dada, pedindo que nos auxilie com a força e a coragem de colocarmos em prática aquilo que vamos aprendendo com a mensagem de Jesus, com a mensagem do Espiritismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações. Livra-nos de todo o mal, Senhor, que assim seja. A mensagem que será lida é aquela do capítulo 13, item 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo trata do tema Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o título dessa passagem, então, é O Óbolo da Viúva. Para aqueles que quiserem acompanhar, então, capítulo 13, item 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Essa passagem está em Marcos 12 e em Lucas 21. Agora então vem o comentário dos Espíritos. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e até pode ser sincera em alguns. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros,
muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos de que carece para realizar os seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar as lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Essa é a mensagem, portanto, mais uma mensagem sobre caridade. Nós que somos adeptos da doutrina espírita já ouvimos, com certeza quem está assistindo já ouviu alguma vez, a máxima de que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora de nenhuma denominação, é fora da caridade. Porque a caridade é justamente a prática do amor que Jesus nos ensinou, que é um amor pela humanidade, é um amor por todo e qualquer irmão ou irmã. E esse amor que leva a caridade desinteressada, esse amor colocado em prática, por isso a importância de se falar tanto em caridade. E nessa mensagem, então, que traz aqui um fato vivenciado por Jesus, que estando em frente ao gasofilácio, que é o templo onde se recolhiam as doações, e aí observa ali então algumas pessoas ricas deixando valores altos e a pobre viúva deixando então o seu óbolo. É um termo que significa quantia pequena, porque era uma unidade de medida à época, e tem esse significado inclusive de doação, de mendicância, enfim, mas a época era uma unidade de medida, e aí aqui o texto fala em 2 moedas no valor de 10 centavos cada uma, né? E o título traz o termo óbolo em razão disso. E aí a explicação então dos espíritos com relação a esse texto é interessante, que na minha interpretação se divide em 2 partes. A primeira delas
no sentido do reconhecimento das nossas reais intenções. Eles tratam aqui de quem justifica muitas vezes para si mesmo que gostaria de ter muito recurso material para fazer bom uso desse recurso. E aí eles questionam, mas será que essa intenção é real? Será que, olhando no fundo do coração, não se encontraria uma intenção maior de fazer bem para si mesmo? E se acabaria tendo ou não recurso, maior ou menor, dando aos pobres, colocando na prática da caridade apenas o resto, apenas a sobra? É interessante, principalmente, o fato de a necessidade de nós nos observarmos, porque muitas vezes nós negamos a nós mesmos o acesso às nossas limitações morais, aos nossos defeitos, às nossas dificuldades morais e espirituais. Então essa autoobservação precisa ser sincera, precisa ser honesta, para que a gente verifique realmente daquilo que a gente busca na nossa vida. Nós que hoje dedicamos muito da nossa vida ao trabalho que busca o material, né, a busca do material, então a gente cria muitas vezes muitas justificativas para essa dedicação de tempo, de energia, de disposição, muitas vezes no abandono de outras atividades que poderiam nos sustentar moralmente, espiritualmente, no abandono da convivência daqueles que nós amamos e que nos amam e que precisam de nós, nos dedicando única e exclusivamente na busca do material e criando justificativas de atendimento, talvez futuro aos filhos, de atendimento a necessidades, de atendimento inclusive à caridade. Eu quero ter mais para poder fazer mais caridade. E aí o texto questiona isso. Se nós olharmos com honestidade, com sinceridade para nós mesmos, no fundo dos nossos corações nós vamos buscar a real intenção daquilo que nós praticamos, vivenciamos e buscamos na nossa vida. E seria, então, o ápice desse sentimento real de caridade se nós buscássemos ganhar para compartilhar. Na segunda parte do texto, trata então do que seria esse compartilhamento, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo de dificuldade do mundo inteiro em relação à produção material e ao compartilhamento da riqueza, a gente está vendo inúmeras pessoas se movimentando, mobilizando para recolher o alimento, que é o básico para a sobrevivência das pessoas, para recolher recursos no sentido de socorrer aqueles que estejam em dificuldade. Nós sabemos da importância dessa doação material, mas essa segunda parte do texto, da explicação, nos coloca então mais um questionamento, mais um ponto de reflexão. E esse ponto de reflexão está no caso da impossibilidade de nós fazermos mais materialmente. Então a caridade material é importante, é necessária e nós precisamos praticá-la. Como eu disse, nesse momento ainda mais de dificuldade que estamos passando, a gente precisa compartilhar com os nossos irmãos e irmãs essas necessidades e os recursos que nós tivermos. Mas para além da caridade material, o texto coloca então esse ponto de reflexão. Ainda que eu não possa dar mais materialmente, ainda que eu não tenha recurso financeiro para compartilhar, eu sempre tenho algo para dar. E esse algo para dar nos leva então para um leque muito amplo de possibilidades. Porque nós temos algo para dar na nossa convivência familiar, no nosso ambiente de trabalho, na relação com o vizinho, na relação com alguém que nos pare na rua para tirar uma dúvida, para pedir uma orientação. A caridade pode ser praticada do momento que a gente desperta até o momento que a gente vai para o nosso repouso e durante o sono, porque ela não depende do recurso material. A caridade está num bom conselho,
está na paciência de ouvir a opinião do outro. Também nesse momento atual é importante chamar a atenção para que nós estejamos alertas para o risco de cairmos em discussões que não vão produzir resultado nenhum, de quem está certo, de quem está errado, cairmos na tentação de termos razão e impormos a nossa razão, né, para os outros. Então, também a paciência é caridade, e o saber ouvir, o compartilhar a opinião com respeito, com cuidado, com a outra pessoa. E a caridade do dia a dia, inclusive com nós mesmos. Como eu disse, no momento de despertar, a gente já começa a praticar caridade quando a gente busca o nosso equilíbrio, quando a gente busca atividades que nos façam bem, essa autoobservação com caridade, com sinceridade, honestidade sim, mas com caridade para conosco, para com os nossos defeitos, as nossas limitações, compreendendo que é passo a passo que a gente consegue avançar. Então essa mensagem, no sentido de que no mundo espiritual a medida não é de quantidade, né? Quando se fala do óbolo da viúva, a medida não é a quantidade, a medida está na intenção daquele que pratica a caridade, na intenção daquele que se doa. E se a intenção dessa doação é real, é profunda, é de uma doação de amor, aquele amor ensinado por Jesus, esse amor fraterno que a gente busca um dia alcançar, está sendo feito o melhor sacrifício para Deus, que é o sacrifício daquilo que é parte da gente, não do resto, não daquilo que sobra, daquilo que não vai fazer diferença, mas daquilo que é parte de nós. Não tem nada mais valioso nesse sentido de nos doarmos. Essa é a mensagem então da noite, e o meu desejo é de que não só ela seja compreendida nesse sentido de nós entendermos a importância de praticar caridade, das formas como essa caridade pode ser praticada, mas que ela seja internalizada e que a gente tenha coragem de amanhã fazer um pouquinho mais do que a gente fez hoje, sustentados por essa mensagem que nós recebemos. Então, agora eu vou fazer a prece final e fazer a fluidificação das águas, e logo em seguida então eu me despeço de vocês anunciando o nome do desafiado ou da desafiada para a semana que vem. Elevando então agora o sentimento de gratidão pela oportunidade do aprendizado, de compartilhar essa mensagem linda, riquíssima, que nós humildemente pincelamos algumas questões, porque nas mensagens de Jesus sempre se tem muito mais do que a gente consegue alcançar. Mas agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, que nos conduziu também nesse momento, pedindo aos amigos espirituais a fluidificação das águas, para que seja colocado em cada recipiente aquilo que é necessário para cada pessoa, para cada um de nós, que ela possa nos curar nas nossas mazelas físicas e espirituais. Pedimos à espiritualidade amiga que também nos nossos ambientes domésticos, no nosso ambiente de trabalho, nós sejamos luz, e essa luz de Deus, de Jesus, se faça presente, se estenda a cada um de nós, a cada um daqueles que compartilham conosco esses ambientes, aos nossos vizinhos, às nossas comunidades, a todo o planeta que nesse momento tanto necessita de luz. Sejamos nós essa luz, como Jesus disse que nós podemos ser, e que a espiritualidade amiga nos auxilie, nos conduza nesse sentido e nos fortaleça na nossa fé e na nossa capacidade de servir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. E a desafiada para o próximo evangelho é a minha querida Anne Marie, a quem eu desejo que seja também ainda mais iluminada, intuída, e que a gente possa compartilhar com ela uma mensagem linda que com certeza vai ser ricamente comentada na próxima semana. Que assim seja, uma boa noite a todos e muito obrigada pela companhia.